Boa tarde, aguardando aqui a Mineres entrar para a gente começar a nossa transmissão de hoje. Oi, Bruna, tudo bem? Oi, Larissa, pronto. A Mineres pode pedir para você entrar. Tudo bom, gente? Vamos lá visualizar a Mineres já dando a querida. Bem-vindos, bem-vindas. Aguardando, pronto, Mineres. Ai, Tudo certo. Boa hoje tarde. Foi muita agonia para entrar, mas aprendi, agora aprendi. Pronto. Eu não quero perder um segundo da sua fala. Então, eu vou dar boas-vindas, boa tarde a todo mundo. Fiquem com a Mineres, nossa querida pesquisadora, livre pensadora, escritora, junguiana, winnicottiana, bioniana e amante dos gatos. Então, vamos ouvir com vocês a Mineres. A gente escolheu um tema, gente, na perspectiva de atender as nossas conversas. Mas a Mineres aí vai dar conta de qualquer tema. Vamos lá. Bom, então, eu quero primeiro agradecer. Eu não sei bem a quem eu agradeço, porque eu não sei bem onde eu estou, não deu tempo de eu ganhar assim um centramento hoje, porque foi muito atabalhoado tudo. Eu agradeço a Iris, obviamente, a todo mundo que está presente, mas eu estou aonde? Você está na página do Quem Sabe Faz a Hora. É um projeto de extensão da Universidade do Estado da Bahia. É a nossa página de produção de conhecimento, de interação online nesse período agora que a gente está afastado do ensino presencial, né? Psicólogos. São psicólogos? Ou psicólogos, estudantes de psicologia, psicólogos já formados também de muito tempo, colegas, pessoas interessadas. É um grupo bem heterogêneo e aberto, mas com um grupo também significativo de estudantes, mas muito, muito bons estudantes, viu? Pode ter certeza. Estudantes dedicadíssimos. Então, eu agradeço muito a presença e o convite. Eu vou fazer algumas passagens, né? Eu acho que a Iris exagera. Eu sou uma estudante, fui uma grande estudante do Jung durante muitos anos. Depois eu fui um pouco para a psicanálise, estudei um pouco Winnicott, um pouco Bion, estudo bastante Bolas. Então as minhas entradas são essas. Mas eu sou professora nas ciências sociais. Fui 35 anos professora nas Ciências Sociais da Unicamp. Então, eu tenho familiaridade com a sociologia, com a antropologia, com a política. Né? Então, eu fico um pouco nesse meio de campo. E eu vou, então, oferecer para vocês questões muito integradas e muito pensadas. Mas, para isso, eu quero fazer algumas passagens com bastante calma, para que vocês possam acompanhar meu raciocínio, tá? Eu vou colocar uma questão, a primeira delas. Nós somos pobres, muito pobres, a modernidade é pobre em experiência, né? O século XIX trabalhou muito a questão da experiência, particularmente a fenomenologia e a hermenêutica. Mas, o século XX, nós estamos muito pobres com a questão da experiência. E, às vezes, nós esquecemos, e é isso que eu vou deixar muito claro na minha fala, que algumas experiências, elas são tão fundantes na nossa estrutura psíquica, que elas dão conta do conhecimento ou de novas formas de conhecimento. Isso parece, eu imagino, um pouco grego, porque a gente sabe, pensa em autoconhecimento, né? Pensa em fazer análise, mas eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de experiências fundantes do próprio ato de conhecimento. Eu vou trazer à tona um autor que eu estudei muito e que foi muito meu amigo do coração, que é o Jean-Jacques Rousseau. O Jean-Jacques Rousseau,
por volta dos 37 anos, ele era um cidadão que tinha alguma inserção na educação, alguma inserção na música, ele tinha alguns amigos no movimento iluminista, mas ele era, assim, ele não tinha nenhuma projeção. Ele está com 37 anos. E ele tem algumas coisas publicadas, mas não tem nenhuma projeção. Ele está em Paris, porque ele saiu da cidade dele, veio para Paris, e ele queria muito ir visitar o seu amigo Diderot, na cidade de Vincennes. Só que ele não tinha dinheiro para comprar, para tomar uma charrete, para tomar uma condução. Então, ele vai no caminho para Vincennes, embaixo de um sol muito quente. E ele vai folheando um jornal. Eu vou contar para vocês o que aconteceu a caminho de Vincennes e como ele se transformou a partir daí. Ele conta essa experiência que é conhecida na literatura internacional de Jean-Jacques Rousseau como emoção criadora. Tá? Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Ele conta isso nas Confissões, porque ele foi o primeiro grande romântico a inaugurar um gênero, muitos gêneros, mas um deles são as Confissões autobiográficas. Né? Isso não existia antes do Rousseau, ele que inaugura. Então, ele conta a emoção criadora nas Confissões, ele conta num outro relato autobiográfico dele, muito interessante, que se chama Rousseau, Juiz de Jean-Jacques. E ele conta no último livro dele, inacabado, que eu recomendo a todos, porque é uma beleza, que chama-se Devaneios de um Caminhante Solitário. Não sei se vocês sabem, não importa, Rousseau foi considerado um pré-romântico, mas ele criou a ideia de devaneios. Não existia a ideia de devaneios antes do Rousseau. Ele conta também a emoção criadora nas famosas cartas ao senhor Malesherbes. O senhor Malesherbes era uma espécie de ministro da cultura, não nosso, que nem se pode dar esse nome. Um senhor que cuidava, né, da educação e da cultura. Eu vou ler este trecho das cartas ao senhor Malesherbes, sobre a emoção criadora do Rousseau. Ele está com 37 anos. Diz ele: e a ver Diderot, então prisioneiro em Vincennes. Tinha em meu bolso um exemplar de Mercure de France, que é um jornal, que me pus a folhear ao longo do caminho. Defronto-me com a questão da Academia de Dijon, que deu lugar a meu primeiro escrito. Então, a Academia de Dijon estava propondo um concurso público, intelectual. O que ela perguntava? Será que a moral e os bons costumes e a ciência melhoram os homens ou tornam os homens piores? Uma questão muito atual, né? Então, ele leu essa questão, ele está andando e folheando o jornal, aí ele conta. Se jamais qualquer coisa assemelhou-se a uma inspiração súbita, foi um movimento que se fez em mim durante tal leitura. De repente, sinto meu espírito cegado por 1000 luzes. Multidões de ideias vivas apresentaram-se de uma só vez, com tamanha força e confusão que jogaram-me numa desordem inexprimível. Sinto minha mente tomada por uma vertigem semelhante à embriaguez. Uma violenta palpitação oprime, subleva meu peito, e sem mais poder respirar, caminhando, deixo-me cair sobre uma das árvores da avenida e ali passo uma meia hora em tamanha agitação que, ao levantar-me, notei toda a fronte do meu paletó molhado por minhas lágrimas, sem ter sentido que as havia vertido. Ó Senhor, que é o Malesherbes, se jamais eu tivesse podido escrever 1/4 do que vi e senti sob aquela árvore, com que clareza teria revelado todas as contradições do sistema social,
Com que força teria exposto todos os abusos de nossas instituições? Com que simplicidade teria eu demonstrado que o homem é naturalmente bom e que é somente por intermédio dessas instituições que os homens tornam-se maus? Tudo que pude reter dessas multidões de grandes verdades, que em um quarto de hora iluminaram-me sob aquela árvore, foi muito fracamente disperso pelos meus 3 principais escritos, a saber, este primeiro discurso, aquele sobre a desigualdade e o Tratado da Educação. 3 obras que são inseparáveis e que formam juntas um mesmo todo. Então, vocês acompanharam um pouco a emoção criadora. Ele teve uma inspiração súbita, ele teve processos corporais, psíquicos, mas se abriu para ele uma multidão de ideias que ele conseguiu trazer e concretizar, fazendo tratados. O primeiro é o primeiro tratado, o segundo tratado é o que vai dar origem à antropologia, que é a origem da desigualdade do homem. O Emílio, que todo mundo conhece, que dá base para a educação contemporânea. O contrato social, que é o nosso base, né, do pensamento da política moderna. E o primeiro e segundo tratado, o Emílio é uma parte do contrato social, é como se o contrato social fosse uma parte do Emílio. Mas veja, o Rousseau é o criador do que há de moderno na educação, é o criador da antropologia, é o criador da sociologia, é o criador da política moderna, é o criador dos devaneios, é o criador de um gênero, que é a autobiografia. Tudo isso aconteceu sob a égide da emoção criadora. Isto foi uma experiência. Isso que eu estou chamando uma experiência fundante. Tudo que ele escreveu tem origem nesse momento. E as principais ideias, que a principal ideia do Rousseau, que todo mundo conhece, é que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, né? Então, ele faz todo um tratado sobre o homem no estado de natureza e a passagem para a sociedade, que é sempre um mal, e é sempre, vamos dizer assim, viciosa, no sentido tanto moral quanto das condições psíquicas do homem. Então, o que eu quero marcar com a questão do Rousseau? Existem experiências que são o foco e a fundação de todo um pensamento que antes não existia. Ah, mas será que a gente pode confundir isso com a ciência? Né? Porque na ciência nós temos a relação sujeito-objeto e toda uma padronização do que seja conhecer. Ou isto funda a própria ciência? Né? O que eu quero marcar com Jean-Jacques Rousseau é que o mundo se divide em 2, antes e depois do Rousseau, através de uma experiência emocional. Acho que todo mundo acompanhou muito bem. Não são todos os que têm uma experiência fundadora emocional, mas tem alguns autores que têm. Vou citar outro, que também é meu conhecido, né? Que é o Carl Gustav Jung. O Carl Gustav Jung, ele teve uma experiência que ele considera, ele assim nos diz, que é o conceito ou a tradução mais importante que ele conseguiu fazer, que é o processo de individuação. Então, isso daí foi uma experiência do Jung. Como é que essa experiência se deu? O Jung é um psiquiatra suíço, todo mundo conhece. Ele está com uns 37, 40 anos, na metade da vida, né? E ele rompeu com Freud. A partir daí, ele mesmo diz, no confronto com o inconsciente, cujo texto eu recomendo vivamente, né? Em Memórias, Sonhos e Reflexões, vocês têm um capítulo chamado Confronto com o Inconsciente.
é um momento exato. Ele começa dizendo isso. Depois da ruptura com Freud, tive momentos muito de incerteza, tudo, né, parecia que não mais tinha base nas minhas mãos. Por que ele rompe com o Freud? Muito rapidamente, nós temos a individuação, ela sempre se abre com uma questão para a qual nós não temos recursos para responder. Isso é uma fala amineirística da Mineres, mas é deduzível de tudo que eu vou falar para vocês. Ele tem uma relação com Freud bastante complicada, mas muito investida. Ambos tiveram uma relação complicada e investida. Mas ele não aceitou a ideia de uma sexualidade que ele dizia como dogma. Não aceito a ideia da sexualidade como dogma. Eu aceito a ideia da sexualidade como uma das manifestações da energia psíquica, mas não como a causa originária e fundante de todo o psiquismo. E ele dizia que era essa discussão que ele tinha com o Freud. Só que se nós lermos bem o Jung, nós vamos ver que essa discussão repunha uma outra discussão, que era a discussão que ele tinha com o pai dele, que era pastor. Mas que para o Jung, na concepção do Jung, ele não tinha fé, ele tinha um dogma. Essa foi uma discussão muito triste, muito difícil entre pai e filho. Eu quero recomendar um livro para quem se interessa pelo Jung, que eu acho que é imperdível. É a melhor biografia do Jung, que é da Barbara Derzberg. Chama-se Jung, uma biografia. É excelente. Sem isso, a gente não entra no Jung. O capítulo 2, em particular, do primeiro volume, vocês têm os primeiros anos do Jung. São 2 volumes, né, Mineres? São dois volumes. São 2 volumes. E nos primeiros anos do Jung, é inacreditável, né, pensar como foram anos tristes os primeiros anos dele. Porque ele é o 4º filho que vingou. 3 outros morreram. Então, ele chega numa apreensão dos pais, que se perguntava o tempo todo, será que ele vai vingar? Quando perceberam que ele, sim, vingaria, deixaram ele para lá. Literalmente deixaram ele para lá. Ele foi criado por uma criada muito atormentada, muito. A mãe começa a ter períodos... A mãe e o pai não se suportam. Não se suportam. E a mãe se retira, fica doente, precisa ser internada. A vida inteira foi assim, do Jung, desde os 3 anos. Até que aos 3 anos ela se separa por um longo período. E ele fica com a empregada e com o pai, que o pai tem certas funções maternas. Quando a mãe volta, ele passa a dormir no mesmo quarto com o pai. As brigas continuam, infinitas brigas. O pai é um pastor que não tem fé no olhar do Jung, tem um dogma, passa um dogma, mas não passa a fé. O que é a fé para o Jung? É muito importante essa questão, né, dentro da psicologia analítica. A fé é algo vivo. A fé é uma experiência, não é alguma coisa que você adquire através da imitação ou de rituais. Você tem uma experiência viva de fé, ou não tem. Para ele era assim. E ele se confrontou com um pai que, segundo ele, não tinha a fé, mas tinha o dogma. Vocês percebem que quando ele encontra o Freud, tem um caminho preparado psíquico para uma grande ruptura. Então, essa questão que atravessa a vida inteira dele, né, volta com o Freud, só que volta num momento em que ele tem muito mais recursos e ele tem que dar uma resposta para isso. Então, eu estava dizendo para vocês que sempre que eu acompanho, né, eu tenho consultório, e eu atendo muitos pacientes, eu não abro mão da questão da individuação.
até porque eu acho ela constitutiva. Mas, sempre que o paciente chega no consultório e começa alguns processos que eu começo a tatear como sendo o início de uma individuação, ele tem uma pergunta que ele não tem condições de responder. Isso é muito importante porque enquanto você consegue responder as perguntas da vida, digamos assim que o psiquismo marcha. Mas se ele tiver uma pergunta que ele não tem resposta, aí sim vão ter que acontecer processos psíquicos que levem à busca das questões. Então, o que eu falei do Rousseau, eu volto a dizer do Jung. Sem a entrada dele no processo de individuação e ter feito essa experiência durante 4 ou 5 anos, sem isso, não existiria teoria junguiana, porque ele descobriu tudo no processo dele. Então, se a gente quiser compreender o Jung, nós vamos ter que parar, né, no processo de individuação e ver que questões o psiquismo dele levantou. Porque as questões que o psiquismo dele levantou serão respondidas ao longo da vida. Eu acho isso muito importante, porque, de novo, como Rousseau, é uma experiência fundante que faz com que haja uma infinita busca de respostas. Jung foi um grande buscador, um grande. Só que um buscador que a gente não encontra as respostas na cultura da época. Então, eu mesma fiz uma tentativa, né, de mostrar um Jung romântico, nietzscheano, porque ele, dentro do iluminismo, ele não cabe mesmo, mas com o Nietzsche, que já é uma crítica à modernidade, com os românticos, que também eram uma crítica à modernidade, ele se arruma. Hoje as pessoas me falam, devo ler seus livros? Eu falo, não leia meus livros, por favor. Pelo menos até uma certa parte. Por quê? Porque eu não tinha entendido o Jung. Confesso isso sem nenhum problema. Tive uma compreensão, e eu vou contar de que jeito agora se renovou essa compreensão, porque ele fica mal acomodado nas infinitas ginásticas que eu e os junguianos fazem e fizemos. E o que nos escapou? A mim, falo que talvez menos, porque eu sempre me interessei pela ideia da individuação. Mas eu vejo muitos que sequer tocam nesse problema. Esse não é um problema. E eu acho, o que fascina os riemannianos, por exemplo? A alma do mundo, né? Um novo animismo no Jung, a ideia da imagem do arquétipo, é símbolo, não é símbolo. As pessoas vivem fascinadas por aquilo que ele trouxe da sua individuação. Então, o melhor percurso para o Jung, eu penso, que é pôr o pé na individuação e acompanhar, né, como é que o psiquismo dele foi obrigado, foi um esforço de pensamento gigantesco para buscar respostas para aquilo que não existia. Ah, mas ele não é só uma crítica ao Freud, ele não pensa a energia psíquica de outro jeito, pensa o inconsciente coletivo de outro jeito, ele é, vamos dizer assim, um paralelo com Freud, o que vocês quiserem. Eu acho que não. Que ele está fundando, com o processo de individuação, existe, né, nas suas respostas, um grão, né, do que eu vou chamar de uma nova ontologia, de um novo estatuto da realidade. E que isso, é claro, vai brotando nas nossas mentes, na medida que nós vamos nos aprofundando no autor. Mas eu quero colocar, nesse primeiro momento, essas duas questões. Né? Trouxe o Jean-Jacques Rousseau como pretexto, mas pretexto porque é realmente um pretexto, mas colocar a individuação no lugar que lhe é devido, como uma condição fundante, talvez,
Eu acho que sim, de um novo estatuto de realidade. De quem? De quem? Do homem, né? Do indivíduo. E aqui eu vou colocar essa questão. Antes eu vou ler uma frase do Jung que está... Eu gosto muito desse texto, eu acho que esse texto é primoroso do Jung. A divergência entre Freud e Jung pelo próprio Jung. É um texto de 1926 e que está no livro Freud e a Psicanálise. É uma frase singela, mas que eu gosto de repeti-la sempre que eu posso. Diz ele no parágrafo 772. Nossa psicologia é uma confissão de alguns poucos, formulada de modo mais ou menos feliz. E na medida que eles integram mais ou menos um tipo, sua confissão pode ser aceita por muitos outros como descrição válida. Então, tudo que ele está nos falando, exatamente isso que acabamos de ler. Toda a produção dele é sua confissão subjetiva. Ou a gente escuta isso, ou fazemos uma gambiarra, né? E não, isso daí não significa tudo que está significando, ou a gente enfrenta a questão. Há subjetividades e experiências fundantes, onde toda a produção teórica do autor é essa experiência. Se nós pudermos fazer isso, se formos capazes de se deixar tocar por uma das grandes feridas do século XX, que é a pobreza da experiência, nós vamos começar a valorizar a experiência. E vamos começar a valorizar a experiência em nós. Eu penso hoje, né, depois de muitos anos, que só uma coisa interessaria ao Jung, que as pessoas relatassem os seus processos de individuação. Se as pessoas pudessem descrever o que se dá durante um processo de individuação, seria a maior contribuição a ser dada para o Jung. E não ficar dentro das questões teóricas que vieram dessa experiência. Essa é a minha posição, né, que eu tento garantir. Não é que a teoria dele não interessa, é que a teoria vem desse lugar. Então, para a gente poder compreender, inclusive, a teoria, nós precisamos nos abrir para a individuação. Eu acho que é uma questão simples para um autor que tem uma única questão. É incrível, mas o Jung só tem uma questão. O processo de individuação, ele mesmo diz isso no confronto com o inconsciente. A questão mais importante da minha teoria é o processo de individuação. Então, eu vou me dar um gole d'água, porque eu falo muito, como vocês podem ver. É para falar. Mas eu acho que eu vou conseguindo traduzir, porque senão fica muito enfadonho, né? Eu vou pegar uma outra questão do porquê que eu fiquei muito fascinada com Jung, quando eu comecei a estudá-lo. Porque, veja, o processo de individuação no Jung é único e original. Nenhuma outra teoria abarca esta questão desta forma, né? Então, por isso que é tão precioso assim. Eu acho que a cultura moderna, século XIX, XX, tem um tema, desde o século XVII, que trabalhou ad náusea, mas ad náusea chama-se indivíduo. Qualquer escola de ciências sociais discute o indivíduo em Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, em todos os iluministas, a gente estuda e pensa o indivíduo. Porém, esse indivíduo que é moderno, na verdade, ele tem uns 2.500 anos, porque a formulação original do nosso indivíduo que a gente conhece, moderna, é aristotélica. Então, como é que a gente pensa o indivíduo? A gente pensa o indivíduo como sendo um composto de matéria e forma. Ninguém vai me confundir com cavalo, porque todo mundo que me olhar sabe que a minha forma é humana. Então,
Cada indivíduo é um composto de matéria e forma, e o que dá a qualidade dos seres, na verdade, é a forma. A gente não confunde um cachorro com um gato, com um ser humano. Por quê? Porque a forma é diferente. É isso que nós entendemos por indivíduo. Separado de todos os outros seres e um composto de matéria e forma, né? Que nos séculos seguintes foi pensado como mônadas briguentas. Por exemplo, Thomas Hobbes, ele pensa o estado de natureza como a guerra de todos contra todos. Então, eram indivíduos, né, muito pulsantes na pulsão de morte, que ficavam guerreando. E para não morrerem, passavam para o Estado. Passavam para a sociedade, para a linguagem, para a razão e para o Estado. Veja, a ideia é a mesma em todos os autores, muda alguma coisa, mas sempre é a ideia de indivíduo separado de todos os outros, em guerra ou não em guerra e paz, mas que precisa fazer uma passagem para o Estado. Isso se dá através do contrato social. É isso que nós temos sobre o indivíduo até hoje. É a ideia de um princípio de individuação, onde o indivíduo é o resultado de um composto de matéria e forma. Das mais diferentes maneiras que vocês pensem no indivíduo, cai sempre aí. Por isso nós podemos pensar numa coisa que está ficando ainda bem fora de moda, que é a questão da identidade, que é a questão das identificações. Né? Porque nós temos este indivíduo isolado, né? Que vai se relacionar, então ele se identifica, ele se constitui de forma mais acabada, de forma mais identitária. O que o Jung faz é romper com isso. E toda a ideia do princípio de individuação é aristotélica. Muitos outros tentaram outros processos. Por exemplo, o Nietzsche tenta um processo de individuação, o Bergson tenta outro, mas o que o Jung fez, ao derrubar as bases desse pensamento, foi o que ele nos ofereceu. Veja, toda a nossa encruzilhada, hoje, na contemporaneidade, eu penso isso, ou nós arranjamos uma outra forma de pensar o indivíduo, né? Ou nós estamos indo para um abismo galopante. É galopante o nosso abismo. Por quê? Porque esse indivíduo, ele foi ficando, como dizia o Jean-Jacques Rousseau, ele foi ficando cada vez mais narcísico. O Rousseau, além de inventar tudo que ele inventou também o conceito de narcisismo. Então, o indivíduo, ao invés de ter pitié, que é a compaixão pelo outro, ou por qualquer ser da natureza, ele foi se ficando cada vez mais envolvido consigo mesmo, cada vez mais desenvolvendo o amor próprio. E abafando, é o termo que ele usa, enfraquecendo a pitié. Então, a relação com o outro desaparece, a relação com a natureza desaparece, e fica só o indivíduo aristotelicamente formado, composto, forma e matéria, e cada vez mais voltado para si mesmo. Eu penso que o último, porque não é possível socar o indivíduo mais para dentro do que já foi socado, é o empreendedor de si mesmo. Quer dizer, quando você consegue fazer de cada indivíduo vender a ideia de que ele é uma empresa em si mesmo, mesmo que ele só tenha uma bicicleta e uma marmita, ele é um empregador, né? Venceu uma proposta de indivíduo que não tem mais para onde ir. Eu penso que Coringa seja o melhor exemplo desse empreendedor de si mesmo, enlouquecido, né? E onde produz política por imitação. Uma grande revolta, mas uma revolta imitativa. Não existe mais indivíduo pensante aí. A coisa é grave, porque esse indivíduo que é empreendedor de si mesmo,
ele não tem mais as condições de estabelecer pensamentos. Que isso na psicanálise foi a grande contribuição que a psicanálise me deu. O que é um homem pensante, né? Um indivíduo pensante. Eu gosto muito de um lacaniano, que agora está me escapando o nome, mas já volta, que numa das últimas revistas dos jornais de psicanálise, o texto dele chama-se O Homem Sem Inconsciente. É um lacaniano. Ele vai, na verdade, é um italiano. Ele vai nos levar no raciocínio dele para a ideia muito mais comum para nós, que é a ideia da normose, né? Muito trabalhada na psicanálise. A pessoa normótica, ela é um objeto entre outros objetos. Ela não se lê mais como subjetividade. Ela se lê como objeto. Eu vivi a universidade, amo a universidade, mas não existe nada mais pernicioso do que o Lattes. Me perdoe, mas o Lattes, você conta os pontos. As pessoas, elas não pensam mais, elas só reproduzem o currículo. Não é mais homo sapiens, é homo lattes. É homo lattes. E isso daí, na universidade, é claríssimo, né? Esta perda e esta corrupção do pensamento. Mas em todas as áreas da vida. As pessoas se medem, se avaliam como objetos entre outros objetos. Isso é a normose. Não tem mais saída. O que eu fico batendo minha cabeça, né? Bom, qual é a saída que vamos encontrar para uma crise pandêmica que se cruza com uma crise climática de proporções avassaladoras, que se cruza com uma crise financeira? Quer dizer, o que a pandemia tem de perigoso até para a extinção da humanidade, não é ela em si. Ela em si pode ser vencida. O problema é que ela está se cruzando com várias outras crises, de proporções muito, muito, muito agigantadas. O que vem para cá, para cima de nós, como aquecimento global, nós não temos imaginação para poder imaginar. E o que temos como produção constante? A negação. A negação é a nossa produção mais constante. A gente não pode pensar, a gente não pode enxergar, porque a crise é sem proporções. Eu gosto muito de uma filósofa, que eu recomendo, que é a Débora Danoviski. A Débora Danoviski, na revista Pública, numa das últimos números, ela fez uma entrevista que eu gostei muito, cujo título é Não há mais mundo para todo mundo. Acho o título assim, lapidar. Não há mais mundo para todo mundo. Só há mundo, tal como nós conhecemos, para alguns. E por isso, esses alguns, talvez umas 100 grandes empresas no planeta, começaram a produzir uma categoria de fake news muito proveitosa para eles, chamada negacionismo. Não existe crise climática, né? Vamos dar um jeito, a ciência vai dar um jeito, a tecnologia vai dar um jeito, alguém vai dar um jeito, não nos cabe pensar. O negacionismo é algo assim virulento, porque nós não conseguimos mais pensar a escala planetária de crise que temos pela frente. E por isso negamos. Leiam os textos da Débora Danoviski. Ela tem um outro livro chamado Há Mundo por Vir. Veja que a pergunta é a mesma que eu estou fazendo, né? Há mundo por vir? Porque com o negacionismo e com as crises que começam a se interpenetrar, talvez a gente realmente vá conhecer o fim, não do mundo, mas com certeza o fim de um mundo, que é o nosso. Então, eu acho que nós estamos num momento de muito perigo. Como é que eu penso a questão? Eu fico produzindo aqui tentativas de compreender a situação, que está cada vez mais difícil.
as nossas categorias estão muito esgarçadas, né? Então a gente quer dar conta de um problema, mas são tantos que a gente se perde. Mas eu penso que esta questão de que não há mais mundo para todo mundo, e se há mundo por vir, talvez seja as questões mais importantes que podemos colocar hoje na mesa. É aí que eu reli e vou mostrar para vocês. Quem sabe vocês me convidam para uma outra vez, se vocês me aguentarem. Eu venho uma outra vez. Eu descobri o Gilbert Simondon. O Gilbert Simondon é um francês que já morreu, mas que tem um dos livros que eu penso que abre a nossa questão, que é a individuação à luz das noções de forma e de informação. Ele vai comprar briga, o Simondon, com Aristóteles. E vai dizer, não, 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 vamos voltar para um momento antes do Aristóteles, que são os pré-socráticos. Para os pré-socráticos, eles tinham um conceito, todos eles, seja aqueles que propunham a água, o fogo, o Anaximandro, que era o indefinido, mas eles pensavam a ideia de que tudo brotava da physis, da noção de physis. Da physis brotava a natureza, da physis brotava a sociedade, da physis brotava os mitos, da physis brotava as formas políticas. Era um lugar de brotamento, pensem assim que dá certo, de brotamento de tudo que há. Então, veja que nós estamos num momento em que não estamos ainda dominando a ideia do indivíduo, porque eu falo isso, não sei se vocês me entendem, mas o indivíduo é central para o Estado. Ele é muito central para o Estado, porque conta. Ó, a Mineres conta 1, Iris conta 2 votos, mas não sei quantos. Indivíduo é importante para o Estado porque conta. Identidade é importante para o Estado porque cria números, cria pequenos estadinhos. Então, a nossa ideia moderna de indivíduo, ela é tributária da ideia do Estado e da ideia dessa sociedade que estamos vivendo de fim de mundo. Aonde que está a novidade para o Simondon? Estou indo para o Simondon. A novidade para ele está no processo de individuação. O Simondon é um gênio. Um gênio. Ele está na base do pensamento deleuziano, está na base do pensamento do Derrida, de Georges Agamben, né? Do próprio Foucault. Ele está na base, mas principalmente do Deleuze. Então, o que o Simondon fez com a sua genialidade, ele é um enciclopedismo em si mesmo, ele propõe a ideia do processo de individuação. Ele também leu muito Jung e compreendeu muito bem o Jung. Só que nós não podemos pensar do Simondon que ele se inspirou no Jung, que ele ressignificou o Jung. Ele tem um conceito que é central no pensamento dele, que é de individuação. Então, o que o Simondon vai fazer é individuar o pensamento do Jung. Fazer com que aquilo que eu falei para vocês, olha, aqui tem sementes de uma nova realidade, que isso ganhe uma estatura de gigante filosófico, que o Jung não tinha. Ele não tinha. Eu acho que ele já fez muito, né? Mas ele não tinha condições. E não tinha condições, inclusive intelectuais naquele momento, culturais, para levar a ideia da individuação para todos os seres, desde a pedra, né, até os seres vivos todos, e a ideia de uma individuação que fosse permanente em todos os seres. Vale dizer, para o Simondon, não existe, indivíduo não existe. O que existe são individuações permanentes. Esta possibilidade, porque a individuação, quem tem a experiência da individuação, sabe que
É antes e depois da individuação, porque a sua mente expande, sua consciência expande, tudo em você expande. Isso daí é a expansão da própria, eu vou usar o termo, expansão da própria vida, né? Em todos os seres. Isso montaria a possibilidade, óbvio, de uma nova sociedade, de uma nova cultura, de um novo Estado, porque não ficaríamos mais fixados no indivíduo aristotélico, composto de matéria e forma e de identidades. Nós jogaríamos fora esta parte do pensamento moderno e ocidental, para fazer renascer aquilo que estava na base do pensamento filosófico, que eram os pré-socráticos. Amineres, nós temos 5 minutinhos para essa primeira parte, tá? Depois a gente volta. Tá. Depois 10 minutos a gente retoma. 5 minutinhos. Só para a gente não ser cortada enquanto você está falando, né? Tá, então eu vou amarrar para depois na segunda parte voltar. Então, por favor, leia o confronto com o inconsciente, onde o Jung começa a contar a experiência de individuação dele com a ruptura com Freud. Uma pergunta que lhe foi feita pela própria vida e para a qual ele não tinha respostas. Um grande buscador foi buscando em tudo e tentando reunir, teoricamente, aquilo que poderia dar a ideia da individuação. Eu gosto muito, e vou me basear muito na segunda parte da aula, nesse pequeno livro, mas que é um grande livro, onde para mim tem a base do pensamento do Jung, que é a energia psíquica. Entender a energia psíquica é entender a individuação. Entender a individuação é entender a transformação do mundo. Tem outros livros, por exemplo, o Eu Inconsciente. O Eu Inconsciente é o mais lido para se pensar em individuação. Só que o Eu Inconsciente, o Jung coloca a ideia como a individuação na metade da vida. Na energia psíquica, é individuação permanente. E eu vou mostrar por que a individuação é permanente. O indivíduo é a ficção da individuação, e não o contrário. Então, essas categorias que eu passei a reler no Jung, eu devo confessar que se deu após a minha leitura do Simondon. Quando eu li o Simondon, eu falei, o quê? Mas tinha ouro e ninguém descobriu o pote de ouro. Então, vamos trazer à tona o pote de ouro do próprio Jung, com os limites do pensamento dele da época, e não com a grandeza genial de um Simondon. Pegar aquilo, equipar a nós, psicólogos, nós temos tradição de trabalhar com individuação 100 anos, não é pouco. Algo nós sabemos sobre esse processo. Mas, entupidos de teoria, desculpe falar assim, mas é assim mesmo, entupidos de teoria, a gente não mais valoriza a experiência. E quando não valoriza a experiência, fica eternamente na transferência e na contra-transferência, mas às vezes não descobre o que está exatamente embaixo do seu nariz. Então, eu paro aqui e depois volto, acho melhor, então. Certo. Agora, a segunda parte é com a interação das pessoas, tá? Então, em algum momento, a gente vai interromper para falar o que as pessoas estão colocando no chat, para a gente ter a participação. Isso é ótimo, porque aí eu posso fazer mais curta, só para pegar realmente as questões centrais do Jung, e porque acho que a questão política foi a questão que eu posso falar nesse tempo curto. Né? Isso, muito bom. E da chave, eu redescobri o Jung depois que eu li o Simondon. Eu escrevi agora um outro livro que chama-se Vestígios, Epifanias e Individuações. Esse eu gostaria que vocês lessem. Eu coloquei na página. Eu coloquei já na página, mas eu vou sinalizar para todo mundo. Então, voltamos daqui 10 minutos, tá? Bom, querida. Tá bom. Até daqui a pouco. Mas eu desligo, Iris? Não, fique tranquilo, eu vou desligar aqui, aí você sai do Instagram e entra daqui 10 minutos, você volta. Você sai e entra. Eu entro daqui 10 minutos. Você então vamos marcar. Você sai e entra. É 15h20, 15h30. 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 Tchau, gente, até daqui a pouco. Tchau.
De volta para a nossa segunda parte, agora com a interação das pessoas com a Mineres. Então vamos aguardar aí o pessoal chegando e a nossa convidada. Boa tarde. Olá. Novamente, Bruna. Boni. Muito bem. Tudo bom, Janaína? Esperando nossa convidada, porque ela entrando, ela pede para... Oi, Adilúcia, bem-vinda. Rose, Natália, bem-vindos, bem-vindas a Mineres. Chegou. Agora vamos aguardar que ela peça. Pronto. Voltando outra vez. Pronto, querida, tudo certo. Vamos lá. Pronto, descansamos um pouquinho. Foi bom esse intervalo. Nossa segunda parte. Então, vamos lá. Nossa segunda parte... Retomar o que você estava, para você concluir, aí a gente depois vai interagindo. Eu tenho uns 20 minutos. É assim, cada transmissão são 50 minutos. Então, agora nós temos 50 minutos para você desenvolver, terminar, concluir, enfim, a fala, ou partir para uma outra etapa aí que você queira, mas considerando as perguntas, porque essa segunda etapa a gente dá um espaço também para a participação das pessoas. Claro, que fica muito mais interessante. A gente tenta, né? Porque no chat, às vezes é difícil, mas eu vou tentando pescar as perguntas aqui. Então, tá. Você então pode... Então, nós temos até 16h20, o mesmo tempo da primeira transmissão. Tá. Deixa eu só achar uma coisa aqui. Tranquilo. Oi, Eneida. Pessoal aqui, todo mundo aqui com a gente, no Quem Sabe, _UNEB, esse espaço da universidade pública, aberto ao público, aberto a quem quiser. Estamos aqui para oferecer esse conhecimento da universidade pública. O que é uma maravilha, né? Tem tanta coisa maravilhosa acontecendo. Estamos numa época muito realmente extraordinária, né? Eu quero achar um trecho que eu não vou achar. Tem uma pessoa, Eneida, dizendo, Mineres, uma maravilhosa experiência de educar. Porque você trouxe a experiência, né? Pois é. Interfaces entre psicologia e antropologia. Pessoal falando, obrigada, Adilúcia. O espaço é de vocês, é nosso. Então é isso. Eu vou conseguir achar o trecho, mas eu vou falar assim mesmo. Então, o meu livro de preferência para compreender a individuação é esse texto, A Energia Psíquica. E eu vou frisar muito uma questão, que é a questão que bate, né, para eu poder interpretar. Veja, nós estamos em 1928, esse texto. Ele escreveu, esse texto é uma continuidade aos símbolos da transformação, onde ele já colocava as suas críticas ao Jung, mas isso é 1912. A Freud. É 1912. Ele, quando rompe com Freud, é que ele fica 5 anos fazendo um processo muito difícil e muito doloroso dentro na sua vida, né? Como é que eu defino esse projeto assim? Ele está tão prenhe de energia psíquica, tão prenhe, que os seus limites de espaço e de tempo se rompem. Os nossos limites conhecidos de espaço e de tempo, nele foram rompidos. Eu diria que esta é a chave da individuação, uma chave importantíssima. O que ele vai entender por energia psíquica? Energia psíquica para ele é sempre o trânsito entre as polaridades. O Jung pensa isto, é um a priori dele,
um pressuposto, se vocês quiserem, mas para ele entender a sua experiência de individuação. Então, na compreensão junguiana, você tem sempre um jogo de opostos. E é deste jogo de opostos que vem a energia psíquica. Então, a energia psíquica é sinônimo de psiquismo. Se vocês quiserem pensar, o que é o psiquismo no Jung? É a energia psíquica. Intensidades de energia. Elas se organizam nos complexos. Aí você trabalha os complexos, diminui a intensidade de energia. Mas falou em psiquismo no Jung, pensa em energia psíquica. Sempre polar, né? Sempre no trânsito dos opostos. Ele criou uma infinidade de opostos, mas podemos pensar em outras, né? Extroversão, introversão, pensamento, sentimento, intuição, sensação, consciente e inconsciente. Então, você está sempre transitando entre os opostos. Isto, para o Jung, é a saúde. Saúde. É o trânsito entre os opostos. Agora, preciso de uma atenção exagerada de vocês para esta palavra. Não existe para o Jung indivíduos que nem para os outros teorias. O que existe para o Jung é o indivíduo ou o ser vivo adaptado ao ambiente externo. O que é o ambiente externo? Cultura, sociedade, coletivo. Então, cada um de nós estamos adaptados ao ambiente externo. Nesse livro, eu gosto muito desse livro, vou mostrar a capa para vocês também, é o Collected Work número 18, volume 2 do 18. Tem um texto precioso chamado Adaptação, Individuação e Coletividade. Ele volta a falar na ideia de adaptação. Nós não somos mônadas briguentas robesianas. Também não somos o homem bom que nasce bom e a sociedade corrompeu. Nós não somos assim para o Jung. Nós somos seres adaptados ao coletivo, à sociedade ou à cultura. Mas também temos uma adaptação interna. Né? Então, nós temos uma adaptação externa e uma adaptação interna. Veja, quando nós temos, por exemplo, hoje, que eu estava falando disso, e isso vai vir muito à tona daqui para frente, nossas categorias de pensamento não dão mais conta da realidade. Nós estamos com as nossas categorias de pensamento esgarçadas, porque elas não dão conta, nós não entendemos mais a política, nós não compreendemos mais o que vai acontecer na crise climática, as nossas categorias de pensamento estão esgarçando, estão colapsando. Quando isso acontece, nós não temos mais adaptação externa. Quando não temos mais adaptação externa, bloqueia o serpentear do jogo de opostos. Isto ele chama de individuação. É o represamento da energia que começa a se avolumar porque você não consegue mais adaptar-se à sociedade, ao coletivo e à cultura. Será que vocês pensam comigo, por caridade, o que isto tem de atualidade no momento, neste momento? Nós estamos colapsando na adaptação. Né? Eu estou dentro de casa há 4 meses. Quer dizer, toda a nossa adaptação está colapsando. E vai colapsar muito mais fortemente, segundo os críticos, né, do aquecimento global e da crise que se avizinha. Na medida que não há mais adaptação, nós entramos em individuação. Então, a individuação é uma regressão. Coloca como sinônimo. Individuação é regressão, mas não a regressão da psicanálise. Porque na individuação, a regressão montante de energia, ele vai percorrer os caminhos já sabidos, já conhecidos, e vai achar novos potenciais como solução de uma nova adaptação. Se nós
acompanharmos esse raciocínio, nós saímos da ideia da individuação na metade da vida, da individuação minha, a individuação da Mineres, da Iris. Nós saímos disso, porque nós temos que colocar o indivíduo sempre na relação com a sociedade, o coletivo e a cultura. O Jung está amarrado aqui no Darwin e no Lamarck. Era o que a biologia conhecia de melhor. Então, ele pensa a ideia de adaptação via Darwin e via Lamarck. Mas ele não tem como finalidade a adaptação. O Darwin tinha. Né? Os mais aptos seriam os mais adaptados. O Jung não. A ideia dele não é da adaptação, é da individuação. E o que ele está pensando é quando que a individuação se inicia. A individuação se inicia porque é uma quebra nos processos de adaptação. Eu vejo isso assim, dá para fotografar realmente. Né? Todas as nossas categorias de pensamento colapsando, toda a nossa forma de vida entrando em colapso e estamos no começo. Então, a possibilidade é que nós vivamos fortes processos de individuação. Agora pego o meu amigo Simondon. Individuação de grupos, individuação da sociedade. O Simondon não parou na ideia da individuação do indivíduo, muito embora ele privilegie, ele pensa na individuação da sociedade e na individuação dos grupos. Pense em Bacurau. Bacurau é a individuação do Gilbert Simondon, onde aquela comunidade estava estruturada de uma determinada maneira, tem uma pergunta que eles não têm como responder, porque a pergunta é maior que eles se individuam, respondem e se reorganizam. Então, o que nós vamos viver, eu acho, já estamos vivendo, nós já estamos vendo toda essa movimentação dos trans, dos quilombolas, dos indígenas, dos negros, tudo isso chama-se individuação de grupos. Pense a individuação como uma diferenciação interna de si mesmo, tá certo? Então, eu vou me diferenciando internamente de mim mesmo e criando um novo mundo. Qualquer junguiano, nisso nós concordamos todos, qualquer junguiano sabe que ninguém desencadeia a individuação. Ninguém. A individuação é um processo da vida, se vocês quiserem. É um processo que pode se dar no consultório, mas não é o analista que vai desencadear a individuação. Então, o que nós temos, que eu acho que é ser inteligente da nossa parte, é ter em conta a abundância desses processos que, doravante, se darão, batem na nossa porta. Na minha, batem. Não sei por quê, por afinidade goetiana, né? Mas as pessoas que chegam comigo sempre chegam com uma questão que elas é maior que elas. E elas começam o processo de individuação porque elas se desadaptam completamente. Então, o que eu faço de melhor é acompanhar através dos sonhos. Acompanho o quê? A regressão e depois uma nova adaptação, às vezes de uma vida completamente outra. Dependendo da força da individuação, a vida se transforma inteira. E não é a análise que transforma. O que transforma é o processo energético da vida. Essa é a dádiva que Jung nos deu. Essa. E ela é preciosa nesse momento. Quero dizer também que eu realmente fiquei apaixonada por a questão da individuação Jung, mas eu falo isso com toda a coragem que me cabe. Não adianta só estudar Jung. Como é que eu vou ajudar alguém no processo de individuação se eu não conhecer como é que se dão os primórdios de uma vida? Então, eu preciso conhecer o Winnicott, eu preciso conhecer Christopher Bollas, eu preciso conhecer Freud, eu preciso conhecer as outras áreas da psicanálise. Por quê? Isso daí é uma coisa assim que daria para a gente ficar falando aqui muito tempo. Isso aqui é modelo. Eu não entro no consultório com modelo, eu entro com a minha pessoa, né? Que pode ajudar o outro a pensar. Então, o Jung mesmo nos propunha. O Jung propunha,
uma clínica plural. Ele nunca deixou de falar, olha, se o caso é freudiano, é freudiano, não vou eu. Não é? Eu acho que nós temos que nos valer de toda a produção cultural que a psicanálise nos ofertou, que é de uma qualidade inacreditável, que pudermos, obviamente. 2, 3 escolas. Melhor 2, 3 escolas do que uma só. Com certeza é melhor deixar essa coisa das escolas, de quem tem razão, que não me interessa em nada nesse momento, e podemos ajudar o nosso paciente nos valendo de um conhecimento mais amplo que a própria psicanálise nos oferece numa clínica plural. Para mim, assim, não dá para pensar em consultório sem individuação, mas não dá para pensar em consultório sem psicanálise. E não é para casar, não é para casar nada, é para entrar com vamos dizer, um repertório que me permita ajudar a compreender aquele paciente naquele momento, sempre eu acho, tendo como perspectiva de expansão a individuação. E neste momento político e cultural que estamos vivendo, com toda a certeza, será a grande questão. E não a ideia do indivíduozinho, né? Com o papai, com a mamãe. O papai e a mamãe é importante, mas precisamos nos reconectar com a natureza como um todo. De que jeito vamos fazer isso? Essa é a pergunta. Né? Nos processos de individuação, isso se torna possível. Não é por acaso que o Jung, a gente lê, ele os alquimistas, ele a transformação da alma do mundo. É claro, ele alcançou tudo isso. Então, o que temos a fazer é nos aventurar, né, nas nossas individuações coletivas, sociais, de grupo e individuais, para encontrarmos um outro jeito de estar no planeta. Eu fico por aqui. Oh, obrigada. Nossa, maravilha. A gente, assim, ouvir você, Amineris, não cansa de jeito nenhum. Você não tem que ficar preocupada que pode ficar enfadonho, porque é um pensamento que dinamiza muito. É você, né, passeia por várias coisas e tudo muito instigante, né? Vai cutucando mesmo. Então, não cansa de jeito nenhum. Esse espaço é justamente um espaço que a gente tem buscado revelar isso para a nossa comunidade aqui baiana, a importância desse espaço plural, desse espaço que não somos escolas segregadas, separadas, né? Precisamos desenvolver esse diálogo, e por isso minha colega, que está dando aqui uma ajuda com a parte da pesquisa desse grupo, Larissa Ornelas, é psicanalista. Então, nós estamos fazendo esse diálogo e convidando pessoas também de outras áreas de outras linhas, né, da psicologia, para conversar com a gente. Por isso que nasceu a ideia também das interações online, porque a gente está interagindo sempre. Eu quero começar... Que bom! É um milagre escutar isso. Eu acho muito importante. Olha, tem uma pergunta aqui de Pedro Andrade, que ele fala assim: a fala de Amineris encaixa perfeitamente com o evento que está rolando na UNEB, da LAMUTSI, sobre multireferencialidade. Esse monismo da abordagem é pouco perto da clínica plural. Então, também está acontecendo um evento organizado também pela UNEB por um outro grupo de colegas, que ele está chamando a atenção, que está indo nessa linha, né? O colegiado da gente realmente é muito rico de várias linhas, e a gente tem conjugado, é isso que você falou, ninguém está casando com ninguém, mas ninguém está fazendo um contrato de casamento, mas é de trazer referências de outras linhas que a gente vai precisar, porque nenhuma se basta em si, né? E nenhuma serve para todas as pessoas. Então, eu te agradeço, porque quando a gente falou da clínica plural, é essa ideia. Eu trago até um desafio para os estudantes sempre, que eu acho que eles serão protagonistas de uma clínica que não vai ter nome mais de junguiana, freudiana, lacaniana. É isso que nós desejamos, porque o próprio Jung dizia que não queria junguianos, o próprio Lacan dizia que não queria lacanianos, e as pessoas não ouviram, né? Você fala dessa individuação nesse livro de Simondon, né? E aí, a minha pergunta, desde o início da sua primeira fala, da primeira etapa da transmissão, quando ele resgata essa individuação, não seria, gente, olha ele aí. Chama-se Orlando. Um deles, né? É o gato gigante.
Ele tem O mais gato quase 1 ano. gigante. Então, Sim. uma das minhas questões transitam por aí, a Mineres. Ele não resgata, de fato, o conceito mesmo que Jung trouxe, porque o Jung traz a individuação, a adaptação, também como algo que você precisa voltar para a sociedade para dar o seu quinhão. Né? Você tem esse processo, esse compromisso com você e você tem um compromisso com a coletividade do seu quinhão. Então, a ideia do Jung original não seria, em linhas gerais, a mesma de Simondon? Eu tenho que ser rigorosa com os termos dos autores, né? O Tá, Simondon ele é um gênio da filosofia. E o termo que ele usa é que ele individuou o conhecimento do Jung. E eu acho que ele individuou o conhecimento. É um conceito, vamos dizer, próprio da individuação. O que vocês estão me dizendo que está ocorrendo aí é uma individuação das escolas de psicanálise que finalmente percebem que não dão mais conta, cada uma no seu quintal, né? Que é preciso pensar. E pensar é abertura de pensamento e não restrição. Eu penso que isso é uma forma de pensar a individuação. O Simondon, ele diz, e eu acompanho, ele individua o pensamento do Jung e não faz outra coisa, não se apropria, não se ressignifica. Porque para o Simondon, ele vai abrir a individuação para todos os seres. Ele vai abrir a espiritualidade para todos os seres vivos. É uma maravilha a noção de espiritualidade no Simondon. Porque para o Jung, isso eu compreendi logo no começo. A ideia de individuação, ela comporta a ideia da espiritualidade. Ninguém morre, renasce e sai sem um conhecimento de que a vida, ela mesma cria suas formas. É essa a ideia de espiritualidade. E eu acho que você me lembra esse texto, eu queria falar um pouquinho desse texto, que é adaptação, individuação e coletividade. Porque nesse texto, é justamente também o nosso tema. A ideia, ele põe as coisas em termos cristãos, mas ele fala, quem se individua é um desertor. Ninguém se individua no mercado financeiro. Desculpa, não dá. Por quê? Porque você não está mais conforme à energia psíquica da sociedade. Você tem que se retirar. Isso dá muita culpa. Quem tem um processo de individuação mais forte sabe da culpa imensa. Abandonar casamento, abandonar emprego, abandonar profissão. Quer dizer, a pessoa que está vivendo não sabe que isso vai lhe ser dado de novo. Ela simplesmente fica na secura absoluta de não ter mais nada nas mãos. Eu vivi uma individuação... Porque ela fica com a ideia que ela está abandonando, né? Desculpa, ela fica com a ideia que está abandonando, quando na verdade não está abandonando, né? A ideia você sente assim, né? Você sente assim. Eu era militante no movimento operário. Quando a coisa me pegou, era o nascimento do movimento do Lula, tudo, e eu estava lá enfiada, vivendo nesse momento numa favela. Foi onde eu fiz o meu primeiro livro, que é a Estratégia da Recusa. Quando a minha individuação começou, eu fui completamente arrancada da onde eu estava, das bases de pensamento. Né? E eu fui... Quando eu saí, que eu tive... Estou de novo conseguindo me inserir, eu já fui para a psicanálise. Eu nem sabia que existia psicanálise. Fui para o Jung, né? Achei o Jung. Então, você tem um processo de culpa porque você abandona sem querer. Porque o pessoal está falando aqui, Mineres, Ângela e Enê estão falando culpa e sacrifício, dor e culpa, exatamente. Culpa, ele usa a expressão culpa e redenção. Né? Quando você volta a participar da corrente energética, você tem algo para oferecer. Senão você não se individuou, porque todo mundo tem algo para oferecer. Uma nova ideia, um novo valor. As pessoas trazem consigo isso para oferecer e aí vão ser reinseridas na energia psíquica. Para o Simondon não é assim. Ele tem outra concepção de indivíduo, de sociedade e de coletivo. Para o Simondon, quando você se individua, você já é indivíduo coletivo.
não tem esta passagem, que eu adoro esta passagem do Jung, é assim que funciona. Sinto muito para os simondonianos, mas no consultório, quem funciona é culpa e redenção. Ele, ai, culpa, a pessoa tem culpa e redenção depois. Mas não, eu não fico presa muito nesses detalhes. O que eu acho muito importante é a ideia de espiritualidade, né, que em ambos estão presentes, a ideia de que é possível nos reconectarmos com todos os seres, porque a individuação obriga a isso. Uma individuação é mais forte, você descobre a alma do mundo, você vai fazendo muitas descobertas que o Jung fez ao longo da obra dele. Então, eu acho que a passagem do Jung pela alquimia, o Simondon gosta muito da passagem do Jung pela alquimia. Ele propõe uma alquimia generalizada. Né? Propõe não, isso é visto em alguns momentos históricos. Nós estamos em um desses momentos históricos em que grupos e sociedades estão se individuando. Eu acho que aí reside uma esperança. Né? Dentro de todo o pessimismo, aí reside uma esperança. E a ideia de indivíduo, né, isolado, estamos nos levando para o abismo. Então, é ela que tem que ser desconstruída. E a individuação desconstrói isso. Tem uma pessoa aqui muita coisa pela frente. Contando a experiência dela, né? Tem uma pessoa aqui contando a experiência dela. O primeiro nome eu não sei, mas o segundo é Menezes. Ela está dizendo, essa quarentena estou vivendo essa mudança, estou largando a arquitetura e voltando para a psicologia, onde comecei meus estudos. Esse processo não é fácil, desde 2018 estou processando. Quer dizer, a questão que você traz da experiência, né? Essa questão que você traz aí de todo esse movimento é vivido só é possível na experiência. Né? Não tem como ser algo que é do conceito, do campo do conceito. É essa sua crítica. Você faz uma crítica civilizatória, né? A esse tempo aqui, a esse tempo. É isso que Ricardo Barreto chama a atenção da sua obra, como crítica civilizatória, né? E aí eu também muito obrigada para o Ricardo e para você, é isso, penso isso. Né? A gente faz essa síntese da sua crítica. Não dá para pegar mais a ideia, não, vamos transformar a sociedade, fazer um grupo político e repensar a sociedade. Não estamos mais para isso, gente, a coisa já deu. Já deu. Já foi além do que a gente podia. Agora é enfrentar a individuação, e isso é uma saída política importantíssima. E que nós vamos ver isso, eu fico rindo, né? Pô, eu não pensei que eu fosse ver o fim do mundo e o começo de um outro, mas eu estou vendo. Isso, né? Exatamente. A gente não, daqui 50 anos, não, é hoje. É o que tem para hoje. Quando você trouxe as duas obras, né? Não há mais mundo para todo mundo e há mundo por vir, quer dizer, eu fiquei pensando, primeiro ela faz essa constatação, né? Não há mais mundo, a Débora Denovis, né? Depois ela diz assim, há mundo por vir, então existe aí uma esperança de um mundo. Aí eu pergunto para a Mineres, que mundo há por vir? O que é que você vislumbra desses movimentos, dessa coisa toda que está acontecendo? Você, a Mineres, assim, quando você assiste e protagoniza. Eu acho assim, espero não ser muito pequena, né, no meu alcance, mas eu acho que nós vamos enfrentar uma matança, porque a nossa realidade é a necropolítica. Quando a Débora diz não há mais mundo para todo mundo, ela está falando, infelizmente, quem está vencendo é a necropolítica. É a matança de pobres, é a matança de idosos, é a matança dos negros, é a matança. Mas, junto com isso, há uma individuação, uma ebulição muito grande. Então, eu penso assim, que se existe uma possibilidade de pensar um novo mundo, é o homem reconectado com a natureza como um todo. Não é possível, essa divisão que nós vivemos, homem-cultura, ainda bem que existe o Jung, ainda bem. É assim no tempo. A modernidade tem 400 anos, isso não é nada. Se a gente pegar o Ocidente, tem 2.500 anos, isso é nada. Mas isso. O Jung, entre realmente os presentes que ele trouxe para a humanidade,
na sua individuação, ele trouxe a ideia do inconsciente coletivo. São camadas do coletivo, que logo, logo, logo nós vamos aprender a achar. Camadas animistas. Já está na ordem do dia uma certa concepção animista. Os antropólogos estão trabalhando com isso. A Isabelle Stanger, recomendo muito um texto dela, chamando Reativando o Animismo. O animismo, né? Reativando o animismo. É uma beleza. Ela é uma grande filósofa, né? Trabalhou com o Prigogine, e ela hoje entrou muito na nova antropologia. Tem um outro texto do Renato Stuttman, que é Reativando a Feitiçaria. Por favor, leiam esse livro, em PDF. Reativando a Feitiçaria. Porque todos os saberes constituídos de todos os povos têm que voltar a falar. Não é possível mais a ideia da ciência com C maiúsculo. A ideia da ciência é ótima, maravilhosa, mas desde que seja com os saberes dos outros povos, né? De toda uma maravilhosa fonte de conhecimento das bruxas, das feiticeiras, reativando a feitiçaria, né? E não a ideia de uma experiência só ocidental e moderna. É isso que está nos esgotando. Eu vou juntar aqui duas perguntas, Amineris. A de Pedro, que ele fala sobre quais os antropólogos que você acha que são importantes para os terapeutas em formação, né, nesse momento, que é quem você sugere. Acho que você está sugerindo aí, mas ele está perguntando. E o Marcos Fleury, ele fala: oi, Amineris, boas falas. Essa visão de Jung conversa muito bem com a nova antropologia de Viveiros de Castro e as tradições indígenas, com o aletado por Ailton Krenak. Escreveu Kenan, mas é Krenak. E tantos outros. Os novos animistas, ele está chamando. E a Flávia fala das sabedorias milenares. Você não tem noção do que o pessoal aqui não para de comentar. A relação entre Jung e Canguilhem, se você estabelece essa relação. E as pessoas agradecendo o que a gente está fazendo aqui nesse momento. A gente também agradece a presença. Mas se você puder comentar rápido aí o que eu falei. Eu tentei ler todo mundo. Eu acho assim que hoje antropologia, nova antropologia é central. Eu recomendo um texto fácil, difícil de achar, mas fácil de ler, que é Encontros, entrevista, com Eduardo Viveiros de Castro. Ali você tem um acesso a entrevistas que são muito possíveis de serem lidas, porque ele é um autor muito difícil. Eu penso que tudo que sai do Krenak é ouro. Ailton Krenak, né? Os livros da Ailton Krenak. O livro do Davi Kopenawa, que é A Queda do Céu. Acho que se a gente lê o movimento dos povos originários hoje, através do Yanomami, Davi Yanomami, e do Krenak, a gente tem uma boa entrada para a nova antropologia, porque a nova antropologia é isso, não é outra coisa. E eu penso que alguns textos que são muito centrais, por exemplo, da Isabelle Stanger, ela está em diálogo entre a filosofia, a nova antropologia, a psicanálise, ela está em diálogo com todo mundo. O Canguilhem foi orientador da tese do Gilbert Simondon. Então, o Canguilhem é um autor médico, né, filósofo muito importante, ele foi quem orientou a tese do Simondon. E eu gostaria muito que alguém me desse aula do Canguilhem, porque é um autor muito difícil, né? Eu tenho um professor aí, vocês estão na Bahia, mas eu tenho um professor chamado Ricardo César Cardoso. Eu faço aula particular com ele há 4 anos para entender o Simondon, porque é muito difícil para mim, que não tenho cabeça de filósofo, né? O rigor dos conceitos, tudo, precisa uma entrada. Mas vocês, o site dele chama-se Empirismo Transcendental. Vá até o empirismo transcendental, porque aí te abre para o Simondon, né? E eu penso que alguns autores, né, como Eduardo Viveiros de Castro,
A Débora Danovisky é esposa do Viveiros de Castro, então é dele o livro Há Mundo por Vir. E a obra toda hoje da antropologia, a semana que vem, dia 29, eu vou dar, vem um antropólogo, está todo mundo convidado, é só passar um zap, que é o Paulo Vitor Lisboa. Ele vai falar sobre a generosidade do povo guarani. É dia 29, às 15 horas. Eu vou passar o convite para vocês se inscrevem, é grátis e eu coloco na live, naquele momento de entrar. Mas eu acho que, eu quero muito que o Paulo Vitor, que é um jovem doutor, que ele faça um curso sobre nova antropologia no meu consultório, né? Ou na minha live. Porque eu acho que a nova antropologia hoje é central para a gente compreender que isso que nós vivemos, a diferença entre cultura e natureza, como ruptura, não é natural, foi criada na modernidade. Né? Então, nós vivemos algo como se fosse natural, não sei mais, como é que eu vou me relacionar com a floresta amazônica? Como que eu faço isso? Né? Mas eu acho que o que era natural era a conexão, que foi rompida. Então, eu acho que uma das ideias de um novo mundo é um mundo que não esteja mais rompido, natureza e cultura, porque está nos matando a todos. Né? E compreender, isso pode ser compreendido, inclusive, racionalmente. Desculpa, sem a abelha não dá para viver. Nós vamos todos para o abismo. Né? Então, novas camadas de compreensão do que significa o perspectivismo ameríndio. Eu acho que o Marcos Fleury, que está aí, falou muito bem. Né? E eu estou gostando muito dos junguianos porque eles estão muito abraçados com a causa dos povos originários. Muito de mãos dadas com os povos originários, chamando os indígenas para falar o tempo todo, e vitalizando o próprio animismo. Eu acho que esta é uma grande esperança também, né? Que os psicanalistas saiam do seu setting tão tradicional e se abram para o mundo, por favor, para as abelhas, inclusive. Porque é essa conexão que é a vida. O pessoal está querendo participar, então eu vou comunicar a vocês que eu vou pegar com a Mineres pelo Zap esse link e eu coloco na bio da página. Tá? Vocês vão na bio da página, vai estar o link, vocês clicam no link e automaticamente vai estar na sala destinada à live. Tá certo, gente? Eu estava assistindo uma entrevista... Precisa se inscrever, porque eu preciso passar o e-mail da pessoa. Porque tá. Eu só sei trabalhar com Zoom. Tudo bem, você passa para mim esse link, eu coloco na bio da página, eu aviso antes, vocês vão na bio da página para fazer a inscrição, não é isso? Isso. Pronto. Vou adorar que todo mundo esteja presente, conheçam o Paulo Vitor, conheçam a realidade do povo guarani, que é lindíssima, né? A cosmologia desse povo. Nossa, fiquei muito feliz, fiquei até emocionada agora. Vai ser bárbaro. Mas é de emocionar mesmo. E aí vocês podem participar, tá certo, gente? Aí eu deixo alguns dias porque eu não posso deixar na página vários dias, porque tem outras publicações, mas eu deixo alguns dias e as pessoas se comunicam, tá bom? A Mineres, você também trouxe, essa questão de todo o tempo que temos e vivemos e temos a viver se cuidarmos, né? Se tivermos como cuidar. Então, essa pandemia pode ser uma metáfora também dessa religação, né? Então, eu quero trazer duas questões. Você acha que isso aponta para uma função transcendente coletiva? Essa é uma pergunta, né? Na perspectiva de Jung. E a outra não é uma pergunta, né? Mas é uma constatação. Eu assisti na TVT outro dia uma pessoa dando uma entrevista muito boa, falando que a gente está vivendo um pouco do que a Europa viveu na transição do século XVIII para o século XIX. Então, isso também faz parte da perspectiva do novo mundo, né? Embora a Europa também esteja envolvida por esse problema que é planetário, né? Não é só daqui, né, do mundo da América, é planetário. Então, eu queria que você comentasse um pouco essa questão da função transcendente. Eu não sei pensar essa questão. Se eu pensar,
vai ser de uma forma que não vai me agradar. O que eu consigo pensar do Jung nesta crise civilizatória é o que eu trouxe. Não conseguiria pensar a pandemia dentro dessa visão do Jung. Realmente, me desculpa, mas não consigo. Eu vou dar um exemplo do Bruno Latour. Numa entrevista no É o País. O Bruno Latour é um antropólogo. Ele diz o seguinte... Bruno Latour. A pandemia pode ser a metáfora, assim, dos novos tempos. Porque, assim como a pandemia, uma boa ideia pode se alastrar com tanta rapidez. Eu gostei muito dessa frase. Né? Interessante. Uma boa ideia, mas uma ideia que realmente consiga, né, nos acordar para uma nova realidade, pode ter a velocidade da pandemia. Então, ela pode ser nossa mestra nesse sentido. Mas eu não me arrisco a pensar mais do que isso, porque não tenho competência realmente. Você acha que essa volta às nossas origens, ela não possibilita essa perspectiva? Porque você traz a questão da espiritualidade, né? Então, esse retorno às origens, esse contato que o homem precisa ter com esses povos, né, primitivos, que, na verdade, eles acabaram tendo que se omitir, suprimir, reprimir a própria cultura para entrar nessa cultura. Quer dizer, as pessoas acham que civilização é isso. E agora a gente está tendo que pedir desculpas, né, por tudo que aconteceu e tentar deveríamos pedir, né? Ainda não estamos pedindo, mas deveríamos pedir. Eu gostei muito da questão, Iris, e eu vou te responder com Isabelle Stanger. A ideia, ela é muito preciosista na ideia do reativar o animismo. Ela fala, não vamos traduzir to reclaim por retomar. Nós não podemos retomar nada do passado. Nós podemos reativar possibilidades que já existiram no passado, mas com cara completamente nova, porque nós estamos no século XXI e precisamos de um animismo que seja condizente com o século XXI. E não vamos, né, voltar para o perspectivismo ameríndio, mas ele pode ser uma forma de nos ensinar que outros mundos são possíveis, outras formas de viver são possíveis. Né? Então, eu gosto muito eu vivo brigando com os junguianos, nada de retomar. Nós vamos reativar possibilidades culturais passadas agora, porque é para agora que nós precisamos. Porque senão fica um discurso, eu não estou falando que você tenha feito isso, não, mas fica um discurso conservador, que as pessoas não percebem o conservadorismo. Nós não podemos voltar para lugar nenhum. Nós estamos aqui e temos que dar um jeito de fazer algo, mas nós podemos reativar práticas. Eu gosto muito de um português, que eu acho ele o máximo, que é o Boaventura dos Santos, que gosta muito do Brasil, né? Ele, num dos muitos livros dele, ele fala, não existiria genocídio se não houvesse primeiro um epistemicídio. Então, só depois que você mata a vida de uma cultura, seus modos de ser, sua linguagem, seus modos de curar, seus modos de tratar, só depois que você matou isso, é que vem o genocídio. O genocídio não vem de cara, ele vem atrás do epistemicídio. E se tem uma cultura que matou outras práticas, foi a nossa. Né? Desprezou, matou, né? E eu acho que atualmente se trata de reativar práticas ancestrais, com certeza, mas que pode ter lugar na civilização contemporânea. Né? Porque a ideia de retomar eu acho perigosa, a gente não consegue. Até eu gostaria, mas não consegue. É um vício de linguagem, né? É um vício de linguagem. A gente falar de retomar é um vício de linguagem. O pessoal está falando aqui, viu, Amineres, que a sua fala muito poderosa. Pedro disse que precisava ouvir isso, que tomou um baque. Todo mundo, assim, elogiando muito. Agora, você falou mesmo que você ia deixar o pessoal meio sem respiração.
né? A gente já está numa situação assim, de pouco fôlego. E eu acho que é por isso que as perguntas também parecem assim, eu estou tentando alcançar, mas as pessoas meio que ficaram assim, baqueadas e as perguntas não estão vindo muitas, entendeu? Eu estou puxando aqui o que eu também posso mediar do que você está trazendo para potencializar ainda mais a sua fala. Mas está todo mundo elogiando muito e achando assim muito poderoso o que você tem para falar. A gente tem 5 minutos, então eu queria dar esses 5 minutos para você agora. Queria dar esses 5 minutos para você fazer seu fechamento, para você trazer alguma coisa que ficou aí e que de repente você achou que, né, podia ter falado, não falou, ou enfim, o que está vindo agora, para ficar para você esses 5 minutos finais. Bom, eu só tenho a agradecer. Foi um dia muito difícil no começo, porque eu pensei que eu nunca iria conseguir entrar no Instagram, porque minha competência digital é pequena, mas conseguimos fazer tudo, isso me deixa muito contente. Gostei muito de participar e gostei muito de, por incrível que pareça, sentir a atmosfera. Não tem muito sentido falar isso, mas eu consigo sentir pelos meus canais. Tem todo sentido, é. Porque eu sinto que as pessoas estão muito desejosas, né, de sair de um determinado campo de representação que não está mais nos contemplando com a verdade da vida, digamos assim, e entrar em outros campos, né, de possibilidades existenciais. Eu acho que o que eu mais aprendi nos últimos anos foi com a nova antropologia. Quando eu leio os povos originários, eu sinto no meu coração Krenak, é uma coisa assim, né, a verdade daquele homem, né, um grande mestre. Então, eu acho que eles estão trazendo uma verdade, eles estão trazendo uma postura e de forma muito indígena, né, muito originária, que é a deles, né? Nosso mundo acabou tantas vezes, agora vocês experimentem o fim do mundo vocês. Porque a gente sabe sair do fim do mundo. Quero ver vocês agora o que vocês vão fazer. Não no sentido de vingança, mas no sentido de chamar a atenção de quantas vezes o mundo deles foi exterminado, né? E eles sobrevivem. Então, se tiver alguém, ou muitos, né, que vão sobreviver de tudo isso que nós estamos vivendo, são os povos originários, são os povos ribeirinhos, são aqueles povos os mais desprezados pela civilização ocidental. Então, isso daí me dá um sentimento, assim, não sei se é correta a palavra, mas um senso de justiça, porque o massacre foi muito grande, né? E nós precisamos arcar com a responsabilidade do que fizemos. Então, eu acho que abrir a fala para os povos originários, ler os povos originários e ler esse pessoal da nova antropologia que realmente fizeram um trabalho de mestre, porque os povos originários se organizaram com a ajuda dos antropólogos, né? Eles, até a Constituinte de 1988, o Krenak fala isso. Olha, vocês descobriram o Brasil em 1500, nós descobrimos em 1980, quando fundamos a Liga das Nações Indígenas, né? A Liga das Nações dos Povos Originários. Então, eu acho que hoje a grande contribuição vem daí. E dessa individuação trançada das mulheres, dos negros, né? Dos quilombolas, que está tudo numa ebulição muito grande em busca de formas de vida alternativa, sem achar muito a saída, mas já achando, porque já está procurando. É isso. Uma psicologia que não se compromete com isso, né, Amineris, ela não está a serviço da coletividade. Né? Eu acho que precisa estar mergulhada nisso, porque é isso que pode dar vida. É isso. A gente também quer te agradecer. Eu também senti um clima assim muito bom, com as pessoas também presentes, com você aqui com a gente. É muito bom porque assim, a live vai ficar gravada, as pessoas vão ter acesso a esse conteúdo quantas vezes quiserem. E você aventou aí, se a gente te convidar de novo, a gente vai te convidar.
Agora isso aí já Pode está. convidar, vou ficar contente. Eu também te agradeço de coração, viu? E a gente vai seguir aí nossas adaptações na individuação. Diga, querida. Eu vou passar o convite para dia 29. Tá certo. As Pode pessoas passar. que querem começar a se aprofundar na antropologia, é um bom momento vir para essa palestra. É uma palestra. Pode passar. E aí, gente, olha, eu vou colocar na bio. Se alguém tiver dificuldade, pode entrar em contato comigo pelo Zap. Eu passo pelo direct, tá bom? O Zap para vocês. Obrigada. Tchau, Iris. Adorei te conhecer. Axé. Para você também. Tchau. Tchau.